Olá, gente! Estamos aqui de novo. Paz. Rapaz, não tem ninguém aí ainda. Já entrou. No seu? Começou a... Opa! Fala, Rômulo. Eu. Queridos. Tudo bem, Romulo? Pastor Meirelles, paz. Paz, pastor. Quanto tempo, é verdade. Está acumulando saudade nesses dias aí, né? Morena do Gás, bom dia, querido. Só os homens, eu acho que as mulheres estão fazendo o jantar. Morena do Gás, boa noite, queridão. Meu coração é teu pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Meu coração é teu pra sempre e sempre,
Graça e paz, queridos. Pastor, pastora, né? O pessoal já está chegando aí, a gente está esperando o pessoal já se conectar, né? Essa música é mó barata, né, Roma? Muito legal, gosto também. A gente vai tentar colocar ela aí na volta. Na volta a lista tá grande. Irmã Ada tá aí com a gente, né? Irmão Paulo tá aí com a gente, os Paulos, né? Paulo de Milho, Paulo Tenório, todo mundo aí com a gente. Pastor Meirelles, muitas saudades, né? David, caramba, Olha, filhão! até que fim, ele participou Que da bom, live, cara. gente. Você tá por aí, bom saber que vocês estão junto com a gente aí, estão conectados com a gente. Muito bom ter vocês aí, tá? Para quem já está se conectando, para quem ainda vai chegar, né? Que Deus possa nos abençoar nessa noite, nos agraciar com a presença dele, nos encher. Profeta Daniel, cara das quintas aí, ó, né? Diaconisa Suzane, o pessoal tá arrebentando aí na live de quinta-feira, né? Muita criatividade, muito legal. Deus abençoe vocês aí. Bom ter vocês conosco, né? Pessoal dos grupos familiares aí que estão chegando. É muito bom a gente ter essa comunhão junto com vocês aqui, né? Isso não faz sentido se a gente ficar sozinho, né? A irmã Ada tá colocando aí, ó. Saudades mil, né, irmã? Moreno do Gás, a distância não pode nos separar desse amor. Amém, glória a Deus. Temos uma comunhão. Vanessa Amaral tá com a gente. O pastor Lira tá aí com a gente. Ô, pastorzão, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Yara, vi que tá aí também junto com a gente. Nós vamos dar uma paradinha aqui para poder cumprimentar o pessoal, né? Fiz um pouquinho diferente dessa vez. Vamos dar sequência aí na adoração. Queria que você que está chegando aí agora, que você adorasse com a gente aí na tua casa também. Amém? Vamos lá.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Amém? Você que está aí na tua casa, está chegando agora, a gente ainda não cumprimentou, seja bem-vindo nessa noite. Deus é poderoso e nessa noite eu creio que Ele tem algo para falar conosco em particular, amém? Aleluia, Daniel Cardoso está aí com a gente. Alda, Jesus, amém. Monique, graça e paz, boa noite. É muito bom a gente estar aqui mais uma vez reunido, né? Aproveitar esses momentos que Deus tem nos proporcionado aqui de nós podermos estar juntos em estudo, juntos em oração, juntos em louvor, juntos em intimidade com Ele, né? Isso é muito bom, né? E é um privilégio que nós temos nesses dias de podermos desfrutar dessa presença. Eu creio que esses dias, queridos, assim, no início a gente fica um pouco apreensivo com o que vai acontecer, né? Mas a gente percebe nesses dias que o Senhor, assim, Ele tem nos proporcionado momentos de intimidade com Ele tem nos proporcionado momentos em que Ele nos separou, e eu creio que Ele tem trazido pessoas de volta. A Suzana tá aí. Né? Suzana tá aí com a gente? Suzana Verônica. Amém. Isso, tá aqui. Olá, Suzana. Boa noite, Suzana. Tá em Petrópolis, Teresópolis? Tem gente de longe aí conectado com a gente. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Beth chegou aí agora também. É muito bom. Mas como eu estava dizendo, eu creio que o Senhor ele tem proporcionado tudo isso pra gente, porque Ele quer trazer de volta as pessoas para perto dEle, pessoas para casa dEle. Né? Ele está nos colocando de volta nos lugares onde Ele quer que nós estejamos, amém? E o fato de nós estarmos na nossa casa, assim, é porque o Senhor Ele quer tratar das coisas no início, né? A primazia das coisas. Ele está nos trazendo de volta para consertar as coisas a partir da nossa casa, a partir do nosso lar. Ele está reconstruindo essas coisas, né? Quantas pessoas hoje têm dificuldade de se relacionar, elas têm dificuldade de conviver umas com as outras. Né? O fato de elas estarem em casa, às vezes já traz um problema, porque passa muito tempo junto e aí já começa a ter atrito. Né? E o Senhor Ele nos chamou para nos capacitar para um relacionamento, né? Um relacionamento de amor. Jesus Ele veio para demonstrar amor pelas pessoas. Né? Ele gosta dessa intimidade, Ele gosta dessa proximidade. E dias como esses, assim, queridos, em que nós estamos... Né, muitos não estão trabalhando, estão em casa, né? A maioria das pessoas, eu já vou há 60 dias que eu estou em casa, né? Eu nunca passei tanto tempo em casa, assim, né? E tem sido uma benção, porque... Tá mesmo, tá trabalhando, Bess? O pessoal aqui tá me botando para trabalhar direto, cara, e tá meio apertado o negócio, né? Mas Pra mim tá ótimo, eu não tenho nada para reclamar. A gente tem privilégio de estar junto aqui, né? E a família é o principal, é fundamental nesse processo, né? Então, assim, eu creio que a gente precisa olhar com olhos espirituais para ver o que está acontecendo, né? Eu creio que o Senhor, desde o início a gente tem falado isso aqui, que o Senhor está trabalhando no fundamento, Ele está trabalhando nas bases, Ele está trabalhando naquilo que é mais importante. Às vezes a gente caminha por tantos lugares, por tantos caminhos, né? Trilha tantos caminhos, né? E às vezes a gente, caminhando por esses caminhos, às vezes a gente se afasta do Senhor, mesmo que involuntariamente, né? A gente se afasta dEle. Então Ele está nos trazendo de volta, Ele está trazendo filhos e filhas de volta, para um convívio íntimo, né, e próximo a Ele. Ele quer sinceridade, Ele quer proximidade, Ele quer afinidade, Ele quer, acima de tudo, Ele quer intimidade com cada um de nós. Então esses dias, assim, apesar de toda a dificuldade, apesar de todas as notícias ruins que a gente vê, né, apesar de toda a complexidade desse momento, assim, a gente está vendo a mão do Senhor estendida sobre nós, e Ele tem procurado os fiéis dEle aqui na terra. Eu tenho falado isso aqui. Ele tem buscado aqueles que têm realmente o interesse de encontrar com Ele, de ter intimidade com Ele. E nesses dias Ele tem proporcionado assim, momentos de particularidade com Ele. Ele tem falado no particular, Ele tem falado na intimidade. O Espírito Santo tem nos visitado e Ele tem falado conosco através da palavra, através dos louvores, através de tudo isso. Então isso é uma tremenda oportunidade que a gente tem. Eu queria entrar agora um pouquinho para você que nos visita aí, você principalmente que está assistindo aí de longe, né, não tem o hábito de acompanhar as nossas reuniões. A nossa agenda toda ela está virtual, né? Às terças-feiras hoje, a partir das 20 horas, a gente tem os grupos familiares. Amanhã às 19 horas a gente vai ter um lindo culto aí de louvor, né? As quartas especiais, quartas em chamas aí, o nosso pastor, né? Vai ser uma bênção com certeza. Né? Às quintas-feiras, às 19 horas, a gente tem os pré-adolescentes com o diácono Daniel e a diaconisa Suzane. Né? Tem sido uma bênção, né? Uma palavra muito bem assim direcionada nesses dias. Né?
E a gente tem notado, queridos, é importante a gente falar isso aqui, a gente fala isso com muito carinho, né? Oriente seu filho, oriente aquela pessoa, o seu pré-adolescente aí na tua casa, né? Aquele que tem a necessidade de ouvir essa palavra, né? Semana passada a gente percebeu, queridos, que havia muitas pessoas assim, já mais maduras, né? Os pré-adolescentes mesmo não estavam participando. Eu sei que é um desafio, assim como é para você, para mim também é, né? Botar essa criançada aí de frente para a tela, para ouvir o que o Senhor tem para falar, é muito complicado, mas se esforce, busque fazer isso, porque o diácono Daniel, a diaconisa Suzane tem preparado uma palavra, tem estudado, eles têm buscado cavar o coração de Deus para trazer algo que seja consistente para os jovens, né, para os pré-adolescentes. Assim como o pastor Meireles, que de 15 em 15 dias, né, esse sábado agora provavelmente já vai ter também, né, os jovens no sábado, né, a partir das 20 horas, pastor, se eu estiver errado, o senhor me corrige depois aí. E domingo pela manhã nós temos a EBD, né? Nós estamos com o tema aí de autoridade espiritual, um tema muito importante, né? Relevante para esses dias. Hoje nós vamos trazer esse contexto de autoridade espiritual também, né? Mas a igreja ela não parou, ela continua se movimentando e a gente continua se articulando. Todos nós estamos fazendo, queridos, um esforço coletivo. Não pense você que é simples a gente parar aqui e fazer tudo isso que a gente não tem o costume de fazer, né? As lives, por exemplo, são um desafio para nós. Né, nós colocamos isso para o Senhor, diante do Senhor, e pedimos com muita humildade que Ele venha nos usar da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, né, para levar a palavra que Ele precisa que as pessoas ouçam. Né? Não é nada que venha sair do nosso coração, tem que ser o que Ele quer falar com você, o que Ele quer falar com as pessoas que estão ouvindo, que estão carentes nesse momento. Nós temos visto aí nesses dias, queridos, uma carência muito grande. Né? As pessoas estão aflitas, elas estão carentes por uma palavra que as edifique, elas estão carentes de uma palavra que levante a vida delas, né? Que promova a vida delas, né? E isso vem através de quê? Através do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos traz vida e vida em abundância, né? O conhecer, né, do Senhor, a intimidade com o Senhor, ela nos proporciona momentos que a gente fica realmente totalmente tomado pela presença dele, né? Quando a gente começa a meditar na palavra, quando a gente começa a ouvir um louvor, quando a gente começa a orar, né? Quando a gente começa a entrar na presença dele, a gente se esquece de todos os problemas. Porque a presença dele é maior do que todas essas coisas, né? E diante de todo medo, toda limitação, toda dificuldade, né? O Senhor ele tem algo especial para falar conosco, né? Sobretudo para a igreja dele. Nós temos dito isso aqui, isso é uma tremenda realidade, né? Tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias vai gerar para nós um momento de aprendizado como nós nunca tivemos, como nós nunca vivemos ainda, né? Então, se nós aproveitarmos esses momentos, o Senhor vai nos promover de uma forma, né, que nós nunca tivemos a experiência ainda de ter, né? Então é um tempo de oportunidade para nós. A igreja, como eu falei, ela não está parada. Todos os dias, de 8 da manhã às 9 e de 17 às 18 horas, tem um casal de diáconos e obreiros na igreja orando, intercedendo, né, por tudo isso que está acontecendo. Desde o início dessa pandemia, tem um casal lá orando e intercedendo. Eu falei no domingo passado que a igreja ela é caracterizada por ser conhecida como uma casa de oração, né? Então a oração ela não pode parar. Ela não pode cessar. Nós continuamos orando como igreja, nós continuamos intercedendo e pedindo para que o Senhor verdadeiramente ele faça o que lhe aprouver, o que for da vontade dele para ele fazer. Nós temos entendido que isso tudo que tem acontecido é permissão dele, né? Mas tudo isso tem um propósito e ele vai usar isso, né, para nos promover em nome de Jesus, para nos tornar pessoas melhores, né? Maridos melhores, pais melhores, né? Filhos melhores, pessoas que tem no Senhor, né, tem encontrado um norte, uma direção e tem vivido uma realidade diferente do que tudo que a gente já viveu, né? Então a gente espera e confia que essa palavra vai se cumprir dessa forma. Amém? Eu queria agora pedir um momento para vocês, né, para a gente falar um pouquinho rapidinho sobre dízimos e sobre ofertas, né? É um momento muito especial para a gente, porque nós temos vivido a nossa realidade difícil, como todos têm vivido, né, como a maioria das pessoas estão vivendo. A gente sempre chama atenção para que nesse tempo, nesse momento, né, as pessoas possam manter a sua fidelidade, né, cumprir com seus votos, né, cumprir com a sua fidelidade junto à casa do Senhor. Nós falamos aqui com muita tranquilidade, queridos, e com muita clareza assim, acerca disso, né, porque nós somos maduros o suficiente para saber que nós é que mantemos essa obra, né. Nós não temos ajudas institucionais, né, a ajuda que nós temos ela é limitada. Né? Na parte do sustento, quem mantém essa obra somos nós, somos eu e você. Então você que dizima e oferta, você está sustentando essa obra nesse lugar, né? E nós temos visto o Senhor salvar nesses dias, né? Quantas pessoas nesses dias estão carentes, queridos?
estão ansiosas, né? Pessoas que nunca tinham procurado uma igreja, né? Assim como foi o testemunho do pastor Meireles, há algumas semanas atrás, né? Pessoas estavam ansiosas para chegar numa igreja, mas não tinha uma igreja aberta, porque todas elas estão fechadas, né? E o Senhor está salvando, o Senhor está curando, então isso é a obra do Senhor que não para, ela continua, né? E apesar de todas as limitações, a gente continua, né? A gente continua evangelizando, a gente continua, né, promovendo o nome do Senhor, tentando glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? E a igreja ela precisa de cumprir com os seus compromissos. A igreja precisa manter, né, com a sua palavra, né, e cumprir com tudo aquilo que ela se propõe a fazer, né? Então a gente conta com a fidelidade dos irmãos. Você que quer dizimar e ofertar e fazer isso através do nosso plantão de oração, com os diáconos e obreiros lá na igreja, você pode fazer isso pessoalmente, indo até lá e entregando o seu dízimo, a sua oferta. Se você quiser fazer isso por vias aí, né, digitais, você pode fazer pelo Internet Bank. Nós temos uma conta no Bradesco, agência 1186, dígito 0, conta corrente 0012599, dígito 7. O CNPJ é 32 255 827/1000 ao contrário, -32, Associação Missionária Vida Nova, né? Então a gente conta com a fidelidade dos irmãos, a gente conta com a fidelidade de um povo que já foi abençoado nesse lugar. Nós somos mais do que vencedores, queridos. Eu tenho falado isso, eu gosto sempre de frisar isso, né? A mão do Senhor está estendida sobre cada um de nós, né? Essa semana nós recebemos minha esposa recebeu um áudio lindo da irmã Mariazinha, né? Uma oração lindíssima que ela fez, né? Ela nos abençoou tremendamente, queridos, naquele dia. Assim, né? Foi algo tão simples, mas tão puro, que alegrou tanto o nosso coração. E é muito bom a gente ver pessoas assim tão disponíveis para se entregar na obra, né? Por mais simples que seja, né? Por mais humilde que seja, a simplicidade era um caráter, era a marca de Jesus. Jesus não era um cara espalhafatoso. Ele era um cara muito humilde, muito simples. E na simplicidade ele falava tão profundamente com as pessoas, né? Então a gente preza por isso, né? A gente espera que pessoas se voltem para as coisas do Senhor. Que nesse tempo, queridos, seja um tempo da gente se voltar para aquilo que é mais importante. O Senhor está querendo trazer para nós aquilo que é mais importante. Ele está querendo nos revelar aquilo que nunca deveria ter sido tirado do seu lugar de primazia, de honra na nossa vida, né? Mas por conta, às vezes, de tantas coisas, tantas situações, às vezes a gente se afasta da vontade do Senhor. Mesmo que involuntariamente, às vezes, a gente faz isso, né? Então esses dias são dias em que o Senhor ele tem nos ensinado novamente a vivermos na dependência total e completa dEle, né? Nós temos vivido totalmente na dependência do Senhor. Quando a gente começa a viver a nossa vida, né, achando que a gente pode confiar no nosso trabalho, achando que a gente pode confiar naquilo que a gente consegue falar, naquilo que a gente consegue fazer, no nosso braço, queridos, a gente começa a ter problemas, né? Então o Senhor ele promove tudo isso, ele permite tudo isso, né, apenas para nos trazer de volta para um lugar de dependência total e restrita dele, tão somente dele, né? Ele quer que você dependa tão somente dele. Ele não quer te ver sofrendo, passando privações, necessidade, nem vivendo angustiado, querido. Ele não tem prazer nisso. Mas ele faz questão de que você entenda que você depende única e exclusivamente dele. Eu dependo única e exclusivamente dele. Hoje em dia a gente precisa orar para qualquer coisa, querido. Se você for no mercado, se você for na padaria, se você tiver que trabalhar, o que quer que você venha fazer, você tem que orar pedindo para que o Senhor tenha misericórdia de você e que Ele te guarde, né? Então a gente está aprendendo novamente a depender totalmente do Senhor. Isso é extremamente importante para nós, porque eu creio que nós nunca mais seremos os mesmos crentes. Eu já falei isso aqui, eu quero repetir, eu quero frisar isso para você, né? Se quando isso tudo acabar, a gente voltar a fazer as mesmas coisas que a gente fazia, queridos, a gente não vai ter aproveitado em nada esses dias. E são dias, queridos, verdadeiramente dias em que o Senhor está nos quebrantando, Ele está trabalhando na nossa vida. Ele está promovendo em nós algo que nós nunca vivemos, Ele está promovendo uma revolução no nosso interior, né? É algo que, se você souber aproveitar esse momento, queridos, eu creio que Deus ele vai te colocar num lugar de muita intimidade com Ele. Ele vai revelar coisas, segredos e particularidades para a sua vida que você nunca viu, nunca imaginou viver, né? Então é uma questão de consciência, uma questão da gente entender esse momento, né? A gente se desprender do natural, parar de olhar para aquilo que os nossos olhos veem. A gente, pela fé, a gente crê que o Senhor ele não perdeu o controle de nada. Ele continua dominando. O trono dele está estabelecido sobre todas as coisas. Sobre reinos, sobre nações,
sobre povos, sobre principados e sobre potestades. A palavra do Senhor diz isso. Amém? Eu queria agora entrar com você no tema que nós vamos propor nessa noite, mas antes eu creio que minha esposa quer dar uma palavra aqui para vocês. Quer falar alguma coisa, amor? Não, na última reunião eu tinha comentado sobre Isaías 57, sobre o sonho e tudo, mas não é sobre isso que eu quero falar, é sobre o tempo que nós estamos vivendo, né? E esse mesmo texto vem dando algumas explicações pra gente, né? Porque às vezes a gente se pergunta, por que isso está acontecendo, né? Por que sobreveio essa praga sobre nós? A gente estava tão bem, embora a gente não dava valor para muitas coisas que era simples pra gente. Só que só quando a gente perde aquilo é que a gente vai dar valor, o real valor, né? De sair na rua despreocupadamente, sem usar máscara, de abraçar um irmão, né? Mas aí a gente às vezes fica se perguntando, mas por que isso vem acontecendo? Por quê? E a gente ora, será que Deus está ouvindo? Cadê a resposta, né? Ai, nossa, eu queria tanto a resposta do Senhor fosse rápida, né? Mas esse texto também diz por que isso vem acontecendo com a gente, né? Isso não mudou. Sempre quando o povo de Israel, eles erravam o caminho, andavam caminhos errados, Deus permitia que alguma coisa viesse sobre aquele povo para buscar mais a Ele e consertar os seus caminhos. E hoje não é diferente. É a mesma coisa, Deus é o mesmo desde o princípio. Se nós estamos passando por isso, é porque nós temos que consertar muitas coisas dentro de nós, né? Que nós possamos reavaliar nossa conduta como cristão, né? Como pessoa. Nós estamos aqui para expressar Cristo, né? Será que eu estou expressando bem a Cristo? Né? Será que eu estou dando bom testemunho de Cristo? Às vezes a gente precisa passar por um sufocozinho desse para a gente aprender mais buscar a Deus, para aprender que as coisas simples da vida que são valiosas, não é? Como abraçar o irmão, como poder transitar pela rua. Eu falei com não foi para o meu esposo, foi para minha filha. Eu falei, quando a gente voltar à normalidade, até o passeio à praia vai ter um outro olhar, né? A gente vai olhar aquilo tudo, poxa, a gente vai agradecer demais, né? Poder estar naquele ambiente que hoje nós estamos dentro de casa e nós não podemos estar nesse ambiente, na igreja, com os irmãos, né? Mas a palavra de Deus fala, olha, que ele vê tudo, ele está no alto sublime trono, né? Ele vê tudo, ele mora lá em cima, mas ele também mora dentro do nosso coração. A palavra de Deus fala, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Ele está no meio de nós, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Mas por que aconteceu isso? No versículo 16 diz, pois não contenderei para sempre. Amém? Deus, ele só nos dá um tempo para a gente refletir, né? Isso que está acontecendo é para que a gente possa refletir, tirar o melhor para a nossa vida. Amém? E ele não vai contender para sempre. Essa é uma resposta que o Senhor me deu. Eu fiquei muito feliz, né? Ele fala assim, olha, pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente. Porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Então, o Senhor não vai acabar com o fôlego de vida. Isso aqui não é o fim. Nós temos promessas que vai se cumprir ainda, né?
Isso não é o fim. E por que está acontecendo isso? O 17 fala, por causa da indignidade, da sua cobiça. Eu me indignei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me. Mas rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Olha só, por que acontecem essas coisas? Porque, já vou acabar, tá? Por que acontece isso? Porque o povo, ele escolhe o caminho errado do Senhor. Aí o Senhor vem, deixa... Acontece essas coisas para que você volte para Cristo, né? E Cristo fala aqui, ó, mas eu fiz isso por causa da indignidade, da cobiça do homem, né? Mas eu me indignei e feri o povo, escondi, melhor dizendo, a face, indignei-me, mas ninguém entendeu, né? E continuou no erro, mas rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Amém? Então, aqui no 17, para mim, a lição que eu tiro é que com essa cena que nós estamos vivendo hoje, nós temos que buscar voltar correndo para o caminho do Senhor. Amém? Para que ele possa sarar, né? Em outro texto diz isso, né? Que se a gente se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, se arrepender, ele sarará a nossa terra. Amém? Amém. Isso. Amém, queridos. Glória a Deus. Essa palavra de Isaías, né, é uma palavra muito forte, né, para os dias de hoje, assim. Mas é uma tremenda realidade, né, o que a minha esposa falou aqui, né? Por causa da cobiça, às vezes, das pessoas, né, elas impedem, às vezes, de viver o melhor de Deus, porque o Senhor, ele não vai manter essa situação para sempre, o que a palavra diz, né, ele não vai ficar irado para sempre. Amém. Né? Mas nós precisamos entender que ele está promovendo um conserto. Eu já falei isso aqui, é muito interessante, porque todas as vezes que o Senhor ele apresenta uma situação onde ele chama o juízo, ele anuncia o juízo, né? Primeiro ele alerta o povo, primeiro ele diz ao povo, né, quais são as consequências daquela conduta errada, né? E ele dá oportunidade para o povo se consertar. Mas todas as vezes que ele anuncia o juízo, ele não quer exercer condenação. Ele quer exercer a misericórdia, ele quer exercer a graça, ele quer exercer o favor dele sobre as pessoas, né? Mas as pessoas às vezes não conseguem prestar atenção naquilo que ele está promovendo, naquilo que ele está fazendo. Eu vou te falar algo, queridos, eu queria que você guardasse seu coração, né? Não é tempo de desespero, queridos. Não é tempo de desespero, é tempo de reflexão. É tempo da gente manter a serenidade, manter a cabeça no lugar e entender o que o Senhor está fazendo. Né? Porque isso não, senão isso vai revelar da nossa parte, na verdade, sabe o que? Uma certa imaturidade da nossa parte. Porque a palavra de Deus, ela descreve tudo isso. Tudo isso que nós temos vivido, queridos, é para nos trazer de volta, entenda isso. Amém. É para nos trazer de volta para a vontade do Senhor, para o centro da vontade do Senhor. Né? Ele permite tudo isso porque quantas pessoas ele já chamou, quantas pessoas ele já convidou, tantas pessoas que ele já visitou e as pessoas nem deram ouvidos porque ele estava falando. Então nesses dias ele está gerando interesse, ele está gerando busca, ele está gerando um tempo de oportunidade para que as pessoas possam parar e ouvir. Está trazendo de novo para casa, ele está nos trazendo de volta para casa. O Senhor quer te trazer de volta para casa. Amém. Ele quer te trazer de volta para a presença dele, ele quer te trazer de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Né? Mas que por força às vezes das circunstâncias, você foi levado para lugares distantes. E por isso ele está permitindo tudo isso. Então, assim, são dias em que a gente precisa se quebrantar, se humilhar, nos colocar no nosso lugar e entender que o Senhor está com a mão estendida sobre nós. E que logo isso vai passar, e o que ele espera é que nós possamos aproveitar esse tempo para crescer na presença dele. Esse é o desejo, a intenção do coração do Senhor. Eu creio nisso, queridos. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Eu não tenho a pretensão de te deixar entristecido. Eu quero chamar a sua atenção para te dizer que o Senhor ele continua dominando sobre a nossa vida. Ele tem o controle. Nós falamos na última aula e nós vamos trazer isso hoje. Nós falamos sobre um trono de autoridade. O Senhor ele tem o princípio, né, do reino de Deus, ele está baseado num trono de autoridade, onde o Senhor governa sobre todas as coisas. Né? E a autoridade é algo que nós vamos falar agora. Eu quero entrar nessa parte do estudo agora com você, né? Porque a autoridade de Deus, queridos, é a controvérsia do universo.
Né? A autoridade de Deus é algo que as pessoas elas têm dificuldade de entender e de aceitar. Né? E a palavra do Senhor, né? Essa palavra de autoridade, né? Ela faz com que todas as coisas venham a acontecer a partir da palavra do Senhor. Né? E a palavra do Senhor nesses dias, né? Assim como o pastor pregou no último culto, ele falou, né? Aquietai-vos, queridos, e sabei que eu sou Deus. A gente precisa conhecer quem é o Senhor. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, porque para a gente conhecer da autoridade, né, para a gente desfazer toda essa controvérsia que há no universo acerca da autoridade, nós falamos na aula passada, né, que a autoridade, né, no reino de Deus, né, ela é um dos norteadores da nossa vida. Tem dois princípios no universo que governam as coisas. O primeiro é o princípio da autoridade, o segundo é o princípio da rebeldia. O outro é o princípio da rebeldia, que tem uma origem satânica. Tem uma origem lá na revolta de Satanás, na usurpação de Satanás. Né? Então esses dois princípios são coisas que estão presentes na nossa vida. Eles estão presentes no nosso cotidiano. Né? E as pessoas elas têm dificuldade para entender e lidar com isso. A figura de autoridade, né? A posição de autoridade que Cristo e que Deus estabelece, né? Romanos 13 fala que toda autoridade ela foi instituída por Deus. É Deus quem coloca as autoridades e é Deus quem levanta e é Deus quem abate. Então quando Ele quer promover, quando Ele quer levantar alguém, Ele te encontra lá por detrás das malhadas, assim como Ele fez com Davi. Ele te coloca em lugares de autoridade. Né? Mas quando Ele quer abater também, Ele abate. O soberbo, Ele abate. Então por isso que a gente precisa ser humilde de coração para entender, né, o que o Senhor está fazendo nesses dias e a gente entender acima de tudo qual é o fundamento da autoridade. Qual é o princípio de autoridade? Né? A autoridade de Deus, né, ela faz com que nós venhamos a submeter todo o nosso coração à vontade dele. Né? E isso é muito interessante porque é absolutamente necessário que nós venhamos reconhecer essa autoridade de Deus. Né? E que possamos ter uma noção básica do que ela significa. Pelo menos o básico. Né? Nosso país, queridos, a gente tem uma herança social muito complicada. Porque aqui, eu já falei isso aqui, a gente tem aversão à autoridade. Satanás ele usa uma estratégia. E essa estratégia ela visa deturpar toda a figura de autoridade. Toda atitude de autoridade Satanás tenta desfazer. Desde da sua casa com o seu filho até as posições de autoridade. Né? Lideranças eclesiásticas, né? Lideranças aí da polícia, governo, tudo isso. Satanás ele tenta minar isso, ele tenta tirar a responsabilidade, né? E a importância da figura de autoridade. Por quê? Porque nós vimos na aula passada que a autoridade aponta para quê? Para governo, para ordem. Quando Deus estabelece posições de autoridade, Ele está estabelecendo ordem num local, ou num ambiente, ou numa instituição, ou em algum tipo de algum núcleo. Seja ele uma instituição muito complexa, ou seja, um núcleo muito pequeno, que é uma família. Então esse princípio de ordem, ele permeia toda a nossa vida. O princípio de autoridade, a autoridade de Deus, por que Ele diz que nós devemos obedecer às autoridades? Porque toda autoridade estabelecida e instituída por Ele, queridos, ela tem um propósito de promover a ordem. Então quando nós não reconhecemos a figura de autoridade, nós não reconhecemos alguém que está disposto a estabelecer uma ordem. Nós queremos viver segundo o nosso governo, segundo o nosso pensamento, segundo um princípio às vezes, ou um pensamento às vezes, que ele não provém do Senhor. Né? Ele não vem de Deus. Porque eu acho interessante porque essa revelação da autoridade de Deus, né, ela começa, né, através de uma revelação da identidade do próprio Cristo. Porque quando a gente reconhece, né, que foi o Senhor que estabeleceu uma figura de autoridade, né, a gente reconhece a importância da autoridade. A gente não está pregando e nem vai pregar, né, obediência cega, fora da palavra de Deus ou fora dos princípios do reino de Deus. Né? Se alguém está exercendo autoridade, está fugindo de um princípio, né, de moralidade, de legalidade, né, um princípio acima de tudo, né, de fé e voltado para a palavra de Deus, essa autoridade ela não vai ter respeito por parte das pessoas, isso vai ser quase que natural. Né? Mas quando essa autoridade está revestida de um posicionamento que aponta para quê? Aponta para o caráter de Cristo,
aponta para um posicionamento íntegro e reto, baseado, né, em um princípio, seja ele natural ou até divino, tá, queridos? Porque a gente vai viver essa posição de autoridade, ela vai acontecer em todas as esferas da nossa vida, né? Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, na nossa escola, em todo o tempo nós vamos nos deparar com isso. Então a gente precisa entender a origem da autoridade, né? Por que que a autoridade é tão importante? Por que que a obediência às autoridades é tão importante, né? A maior vontade, né, de Deus é que nós possamos exercer a obediência, assim como ele foi obediente até o fim, né? A maior das exigências de Deus faz ao homem, que o Senhor faz ao homem, não é de carregar a cruz, mas servir e fazer ofertas, ou negar-se a si mesmo. A maior das exigências é que ele obedeça. Deus ordenou que Saul atacasse os amalequitas e os destruísse totalmente, em 1 Samuel capítulo 15. Esse texto aqui é um texto clássico. E Saul, ele não entendeu isso, ele desobedeceu essa ordem. E olha só, veja só que interessante. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Porque por que a autoridade ela vem a partir de uma revelação da identidade de Cristo? Uma vez o Senhor, se você for ver lá em Mateus, no capítulo 16, uma vez o Senhor ele chegou para os discípulos e ele perguntou assim, vem cá, o que as pessoas dizem que eu sou? O que elas dizem a meu respeito? Aí eles disseram, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que o Senhor é isso, é aquilo. Aí o Senhor ele vai e pergunta para os discípulos. Ele pergunta para os discípulos assim, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? E Pedro ele se coloca e ele diz assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor fala o quê? Ele fala assim, muito bem, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Mas foi o quê? Foi o Espírito que te revelou isso. Foi o próprio Deus que te revelou isso. Então, ou seja, o conhecimento e o reconhecimento da autoridade na pessoa de Cristo, ele está baseado não apenas na posição de autoridade, mas também numa palavra de autoridade, né? E, acima de tudo, em um posicionamento, né, da figura de autoridade que revele e expresse a identidade de Cristo. Isso tem a ver com caráter, tem a ver com posicionamento. Porque isso aconteceu com o próprio Senhor, né? O Senhor ele era humilde e manso, e ele exercia autoridade. A palavra dele estava baseada, né, na autoridade que ele próprio tinha. Ele era revestido de toda a autoridade, mas ao mesmo tempo ele era o quê? Humilde e manso. Ele simplesmente liberava palavras de autoridade, né? Se a gente for pegar um juiz, ele exerce autoridade, um juiz de direito, né? Vamos falar aí do direito, né? Da esfera do direito. Minha formação não é essa, mas um juiz de direito, ele exerce autoridade a partir de quê? A partir de uma palavra que ele dá, que está baseada numa normativa jurídica, num princípio jurídico. A partir daí ele profere o quê? Uma sentença, baseado numa palavra, né? Então a posição de autoridade, ela nos remete a isso, né? E ela só é reconhecida como autoridade quando ela tem uma palavra firme e sólida para nos dar. Do ponto de vista de quem está sob o domínio da autoridade, nós precisamos ter uma revelação da figura de autoridade, do que representa a autoridade do Senhor através de um posicionamento, através de uma pessoa. A gente não pode olhar para a autoridade e a gente tentar buscar a autoridade numa figura humana. A gente tem que entender que a autoridade divina ela é estabelecida a partir de uma posição. O Senhor estabelece posições de autoridade, mas essa autoridade ela só é reconhecida quando ela reflete o caráter, né, íntegro e reto, e um caráter e um posicionamento baseado na palavra. Por que eu estou dizendo isso? Saul, queridos, em algum momento da vida dele, ele continuou mantendo a coroa de rei. Mas ele já tinha perdido a palavra de autoridade. Ele já tinha perdido a unção, porque a unção já estava com Davi. Saul estava ocupando a posição de autoridade, mas ele não tinha mais a palavra de autoridade. Então, ou seja, do ponto de vista de quem está sob a autoridade, nós precisamos ter uma revelação para reconhecer. Mas existe uma outra esfera da autoridade que a gente não pode deixar de falar,
que é a esfera de quem exerce a autoridade, de quem pratica a autoridade. A este é necessário que ele tenha, acima de tudo, temor e palavra. Se a autoridade e a pessoa de autoridade ela não está baseada num princípio, ele exerce autoritarismo, ele não exerce autoridade. Então, quando ele exerce autoritarismo, né, ele foge do princípio porque ele não revela a autoridade do próprio Deus, a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo está baseada numa palavra, num posicionamento, numa essência de caráter, né, que está baseado o quê? Na palavra de Deus. Isso é muito interessante, é muito importante isso aqui. Né? A posição de autoridade deve ter uma palavra de autoridade, para ela poder ser reconhecida. Cristo era reconhecido não pelos milagres que ele fazia. Ele não veio para ser reconhecido como milagreiro, como aquele que fazia ou fez inúmeros milagres. Ele veio para ser reconhecido porque ele nos amou, né? E porque ele tinha uma posição de autoridade baseada na palavra do próprio Deus. Ele reconhecia a autoridade do próprio Deus, né? E ele se submetia a essa autoridade com temor e obediência à vontade do Pai. Como ele falou para Pedro, quando Pedro disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Ele disse: não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Senhor, o próprio Deus que te revelou isso. E o Espírito Santo precisa nos revelar a figura de autoridade, né? Nós estamos falando isso porque esse princípio ele vai nortear toda a nossa vida, né? A autoridade, ela não pode ser autoritária. Nosso pastor está falando isso aqui, ó. Estamos na mesma visão, tá vendo? Toda vez que a gente exerce o autoritarismo, a gente está fugindo da posição de autoridade. Porque a palavra do Senhor ela não estava baseada em autoritarismo. O Senhor ele era firme nos seus posicionamentos, mas ele era doce, ele era amável. Amém. Né? Ele era sereno, ele era equilibrado. A palavra dele era uma palavra de autoridade. Ele dizia simplesmente assim: olha, sê como você crê, vai acontecer, eu quero que seja assim, então que seja assim. Mas em nenhum momento ele feria ou ele agredia ninguém. Então a posição de autoridade ela nos remete a isso, né? Então assim, nós não devemos obediência cega. Por que eu estou falando isso, queridos? Há tantas pessoas hoje que elas continuam mantendo a posição. Elas têm uma figura, elas têm uma posição de autoridade, mas elas não têm uma palavra de autoridade. Hoje elas estão fazendo tantas coisas que não estão acompanhando a palavra de autoridade. Sabe qual é a palavra de autoridade, queridos? É essa palavra aqui, ó. É a palavra de Deus. Essa é a palavra de autoridade. Então, a autoridade estabelecida e constituída por Deus, ela teme a palavra de Deus, né? Então, isso é muito importante. Para nós que estamos sujeitos a essa autoridade, nós que estamos debaixo dessa autoridade, nós precisamos pedir a revelação do Senhor, né, para que nós possamos, né, entender e reconhecer as posições de autoridade. Eu vou falar um testemunho rapidinho para vocês. Eu já falei isso no meu grupo familiar, mas eu quero... Você já fala isso aqui, rapidinho? Minha esposa está trazendo algo que ela anotou aqui. Ela disse assim, olha, a autoridade não é autoritarismo. A autoridade era para servir em favor das pessoas e não sobre as pessoas, ou seja, não subjugar as pessoas, né? A palavra de autoridade é uma palavra que abençoa e que serve. Jesus ele veio para servir, né? Ele não veio para dominar sobre ninguém. Dominar no sentido de estabelecer um jugo, estabelecer um peso, né? De estabelecer um fardo para as pessoas. A palavra é o contrário. Ele diz assim, olha, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então, queridos, assim, a posição de autoridade ela atinge os dois lados, né? Quem exerce e quem está submisso à autoridade, né? Então a gente precisa entender, a gente precisa ser humilde para entender isso. Por que eu estou falando isso? Isso a gente liga a TV, a gente vê no computador, queridos, tantas pessoas que estão na posição de autoridade hoje, né? São bispos às vezes aí, tem um título, eles têm o nome de bispo, né? Bispo, apóstolo, pastor, evangelista, seja o que for. Queridos, pessoas se aproveitando da situação, queridos, né? Explorando pessoas. Recentemente nós vimos uma palavra da pastora Rita Salomé numa live com o pastor Diego e a pastora Tati. Ela falou algo que foi gravado no meu coração. E é uma tremenda realidade para os dias de hoje, né? Há homens que estão na posição de autoridade, mas já perderam a palavra de autoridade.
E hoje o que eles estão fazendo? Eles estão com o espírito de Nimrod, como a pastora Rita Salomé falou. Eu gravei isso no meu coração. São pessoas que estão construindo da terra para o céu. O que é o espírito de Nimrod? Essas pessoas hoje, o que elas estão fazendo? Eu vou citar um exemplo para você, para ser bem prático. Né? Eu sou muito cuidadoso com isso, porque quando eu falo da igreja, eu falo de um corpo. Né? Mas isso é uma tremenda realidade, está dentro do que a gente está trazendo aqui hoje. Qual é o contexto da autoridade hoje? Por que a gente diz que Deus está tratando com a igreja? Ele está tratando com o povo dele? Porque há homens de autoridade hoje, queridos, estão vendendo aí garrafinha com água que cura o coronavírus. Queridos. Universal está vendendo aí direto aí, ó, garrafinha com água. Queridos. Pô, assim, a gente para refletir, assim, que igreja é essa? Que posição de autoridade é essa? Então a gente precisa estar centrado na palavra e na vontade de Deus, porque não é só um posicionamento, queridos. É uma palavra que tem que estar acompanhando isso. E a pastora Rita Salomé falou do espírito de Nimrod. O que isso quer dizer? São pessoas que querem construir, né, em cima de uma opressão do povo. Eles estão querendo construir da terra para o céu. Quando o Senhor nos ensina a construir do céu para a terra, a gente tem que trazer o céu para cá. As pessoas estão querendo fazer o contrário. Então essa posição de autoridade está distorcida. Então a gente precisa atentar para isso. A gente precisa refletir sobre isso. Né? O posicionamento da igreja hoje, na condição de submissos, nós precisamos respeitar as autoridades. Mas na condição de quem exerce autoridade, é preciso ter um posicionamento baseado na palavra. Né? A autoridade hoje, que não está baseada numa palavra que o fundamente, que o sustente, ela não vai ter o reconhecimento do povo. Deuteronômio 18. Né? Fala sobre os profetas que profetizam da própria vontade. O texto vai dizer que eles não vão ser reconhecidos, porque aquilo que eles profetizam não vai se tornar realidade. Então o povo não vai reconhecer. Assim como não havia reconhecimento, né? Assim como havia reconhecimento em Jesus, né? O nosso posicionamento hoje, em qualquer esfera, ele tem que estar baseado numa palavra. Certa vez eu estive evangelizando no Apolo e eu passei pelo DPO, estava evangelizando na rua, eu entrei no DPO. E havia um policial lá de plantão. Eu entrei, pedi licença a ele, me identifiquei, estava com um crachá da igreja. Eu pedi licença a ele e pedi para orar pela vida dele. Falei para ele assim, Senhor, nós estamos fazendo um trabalho evangelístico aqui, o Senhor me trouxe aqui e mandou que eu orasse pela sua vida. Qual é o nome do Senhor? Pedi o nome dele, né? E orei pela vida dele e ele ficou espantado. E no final eu falei assim, eu estou fazendo isso porque a palavra do Senhor diz que nós devemos orar pelas autoridades. Nós devemos interceder pelas autoridades. Né? O Senhor é um homem que exerce a autoridade do próprio Deus aqui na terra. O Senhor sabia disso? Né? E ele ficou um pouco espantado, mas ele no final ele me agradeceu. Ele falou, a gente enfrenta muita coisa. Obrigado aí pela sua oração. Né? Então, querido, a gente precisa exercer um posicionamento. A gente precisa exercer um papel daquele que nós fomos chamados para exercer. O Senhor está tratando as bases, Ele está tratando a partir da igreja. É preciso que a igreja seja movida na direção da vontade de Deus. É preciso que a igreja exerça a autoridade que Deus estabeleceu para nós. Daniel está colocando aqui, ó. Se a autoridade me faz ferir os princípios de Deus, não podemos nos rebelar, mas temos que estar dispostos a sofrer as consequências dos decretos. Exemplo, Daniel estava disposto a ir para a cova dos leões. Vou ver mais aqui para ver a sequência. Para ir para a cova dos leões, ele sabia o quanto custava. Né? Olha só que tremendo isso. Né? Então a gente precisa entender, queridos, que a posição de autoridade é algo muito sério. O princípio de autoridade é algo muito sério. Né? A gente precisa ser obediente à vontade do Senhor e reconhecer o posicionamento das autoridades, né, enquanto submissos a ela. Respeitar a vontade de Deus e respeitar, acima de tudo, né, as ordens do Senhor e sermos obedientes ao Senhor acerca de todas as autoridades que Ele estabeleceu. Né, diante das autoridades eclesiásticas, diante das autoridades governamentais, né, das figuras de autoridades policiais, homens e mulheres dentro de casa são figuras de autoridade, né, maridos, esposas, todas essas pessoas são pessoas de autoridade. E a gente precisa aprender a reconhecer isso. Isso só vem através de uma revelação para a nossa vida. Né, falar sobre isso nos dias de hoje é uma tremenda revolução na cabeça das pessoas.
porque elas não aprenderam a respeitar as figuras de autoridade, né? E por sua vez, as figuras de autoridade, às vezes, elas não sabem se impor como figuras de autoridade, porque elas não conseguem ouvir a voz do Senhor, elas não conseguem identificar, né, o posicionamento de autoridade como algo divino, é algo sobrenatural, é algo que foi estabelecido para o Senhor para trazer ordem, para trazer direção para as pessoas. Então é importante que tanto quem está debaixo da autoridade quanto quem exerce a autoridade tenha acima de tudo temor e revelação da parte do Senhor. A revelação, ela existe para todos os dois lados. É para quem está debaixo da autoridade e para quem exerce a autoridade. Amém? Eu queria que você guardasse essa palavra, né? A palavra ela não nos deixa confundidos, queridos. Eu já falei aqui, isso é algo fundamental para nós, né? Nós pregamos a obediência aos nossos pastores. Nós pregamos a obediência às autoridades espirituais, às autoridades eclesiásticas, né? Nós pregamos isso porque nós entendemos que isso é um princípio de Deus, né? Mas a nossa realidade, às vezes, ela nos mostra que há coisas que precisam voltar para o centro da vontade de Deus. Há figuras que precisam ainda voltar para o centro, estabelecer Cristo como o seu fundamento, o seu princípio, né? E exercer a palavra de autoridade, exercer a palavra de Deus. Essa palavra, ela não pode faltar na nossa vida, porque é ela que nos dá a vitória, né? A palavra de Deus vai dizer que o que cura, o que liberta, o que transforma é a palavra de Deus. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, que o Senhor possa te abençoar tremendamente, que Ele possa revelar no seu coração o sentido e o propósito da autoridade. Não é o que eu estou te falando, queridos. Eu sou muito limitado naquilo que eu posso te dizer, nos meus argumentos, né? E na minha expressão, naquilo que eu posso falar. Mas o Espírito Santo, ele pode te revelar isso aí. O Espírito Santo pode trazer sobre a sua vida a revelação que você precisa ter para entender o propósito da autoridade. E por que nesses dias é tão importante a gente refletir e expressar a autoridade do Senhor. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Nós vamos orar, mas antes nós vamos ministrar mais um louvor, né? E eu queria que você acompanhasse conosco aí na sua casa, no seu lar. Amém? Glória a Deus. Só tirar o som aqui para a gente poder louvar. Retira meus medos, toda a timidez, toda a prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, pois a glória é sua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é sua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Diga o Aleluia! A autoridade, queridos, toda ela está na mão do Senhor. O Senhor governa sobre todas as coisas, né? A gente precisa manter o nosso posicionamento, né, e manter a nossa obediência ao Senhor.
porque Ele tem cuidado de tudo. Né? Que o Senhor te abençoe aí. Eu queria orar agora, nessa hora, para a gente poder terminar. Né? Orar pelos enfermos, orar pelas pessoas que estão hospitalizadas, orar porque hoje é importante, um dia hoje importante, né? O dia do enfermeiro hoje, né? Colocaram lá no grupo. Né? Muito... Eu tô chegando lá na unha dele, pertinho da unha dele. Amém? O pastor está trazendo um lembrete aqui, queridos, ó. Entrar em contato com os irmãos aqui, queridos, né? Para poder chamar atenção para as lives aí, chamar atenção para o pessoal se conectar, participar, não se manter disperso. Né? Isso é muito importante. Fica ligado naquilo que o Senhor está fazendo na tua igreja, né? Através dos seus pastores, da sua liderança aí. Ele tem nos incomodado para isso e a gente tem se esforçado, queridos, para tentar não deixar a gente se perder com isso. Né? A gente não pode ficar disperso. Nesse tempo a gente tem que estar ligado naquilo que o Senhor está fazendo. Né? Então você que tem a oportunidade de estar divulgando, né, as lives, falando com alguém, ou até mesmo de poder participar. Não deixe de participar, não. Fique com a gente aqui, junto nesse propósito. Vamos manter essa comunhão. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite e pedir que Ele venha nos abençoar com a presença e com a graça dEle em todos os momentos da nossa vida. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra nessa noite. Te agradecemos pela comunhão. Pai, nessa noite, Senhor Deus, e nesse dia onde se comemora, Senhor Deus, o dia do enfermeiro, né, do técnico de enfermagem, todas essas pessoas, ó Pai, guarda, Senhor Deus, a vida dessas pessoas que estão na linha de frente, estão trabalhando, Senhor Deus, nos hospitais, têm passado por tanta dificuldade, Senhor Deus, sustenta cada um deles, abençoa cada um deles, guarda cada um deles, ó Pai, Senhor Deus, sobre os enfermos, ó Pai, que o Senhor possa ministrar cura, que o Senhor possa liberar cura, que o Senhor possa liberar vida, Senhor Deus. As pessoas que estão hospitalizadas, estão no leito de UTI, Senhor Deus, estão, Senhor Deus, passando por momentos de dificuldade, privações, ó Pai, de limitações e incertezas. Pai, o Senhor é a esperança do nosso coração. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que pode fazer nova todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, libera uma palavra de vida ainda nessa noite. Visita essas pessoas, ó Pai, envia os teus anjos, ó Pai. Os anjos, ó Pai, de guerra, aqueles que são levados, ó Pai, para interceder, para guerrear a favor do teu povo. Pai, nas regiões celestiais, envia, Senhor Deus, vitória para o teu povo. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, guerreia as nossas guerras verdadeiramente, Senhor Deus, nos sustenta cada uma dessas pessoas, ó Pai, que estão enfermas nessa noite. Pai, guarda as vidas dos nossos pastores, da nossa liderança, Senhor Deus. Pai, que sobre a vida deles, ó Pai, possa vir sempre uma revelação, algo fresco, algo, Senhor Deus, novo da Tua parte. Algo, Senhor Deus, que é próprio, Senhor Deus, do Senhor. É aquilo que o Senhor tem para trazer para esses dias, para a nossa realidade. Pai, chama a nossa atenção para aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, não nos deixe, Senhor Deus, dispersos, não nos deixe, Senhor Deus, confundidos. Não nos deixe, Senhor Deus, desorientados. Guarda a vida dos nossos pastores. Livra eles de todo mal, Senhor Deus, de toda enfermidade, Senhor Deus. Blinda eles, Senhor Deus, assim como tem sido orado aqui pelos nossos pastores. Pai, guarda a vida dos nossos irmãos, visita cada lar, cada casa nessa noite, possa receber a visitação do Teu Espírito, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa encher cada lar, possa preencher cada lar, todo vazio, toda incerteza, todo medo, Senhor Deus, venha cair por terra nessa noite. Pai, que nós possamos viver, Senhor Deus, dias de paz na Tua presença. Pai, nós estamos às vezes, ó Pai, cercados por circunstâncias, mas no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, nós, ó Pai, habita a presença daquele que é todo-poderoso. E o Espírito Santo, o eterno, aquele que vive e reina eternamente. Aquele que nos traz a paz e a paz que excede todo entendimento. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida, por cada família, por todos aqueles que nos ouviram nessa noite, por aqueles, ó Pai, que ainda vão ouvir. Pai, abençoa a vida de cada um, guarda a vida de cada um, em nome de Jesus. Assim nós choramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe muitíssimo aí na tua casa, no teu lar. E amanhã, não perca, hein? Tem um culto de louvor e adoração lindíssimo aí com a presença dos nossos pastores. Não deixe de convidar, não deixe de chamar pessoas para participarem conosco. Que o Senhor te abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Amém.